Agora são 6 horas e 7 minutos. Queria abrir canal aqui para mais um convidado nesta edição do Bastidores do Poder. Nós estamos em contato com o Luigi Nesi, ele que é vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços e que nos últimos dias se reuniu bastante aí com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. A Confederação Nacional de Serviços, que tem divulgado um estudo interessante sobre o que a gente tem mais discutido aí nos últimos dias, que é a questão da reforma tributária, a questão importante da desoneração da folha de pagamentos, né, a questão do veto presidencial sobre 17 setores dos mais importantes aí da economia, e tentando associar um com o outro e tentando demonstrar que tudo pode ser feito, não é mesmo, Luigi? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, é isso mesmo, dá para fazer, basta que todo mundo coloque as cartas na mesa e a gente discute. Luigi, conta pra gente como é que foi essa reunião com o ministro Paulo Guedes, o que disse Paulo Guedes para vocês, porque o setor de serviços, na prática, foi o setor que pode ser primeiramente afetado por essa primeira fase da reforma tributária que foi enviada pelo governo ao Congresso, né? Realmente essa primeira fase coloca do setor de serviços um problema muito sério de aumento de carga tributária muito elevado. Hoje nós pagamos 3,65% de PIS e COFINS cumulativamente, e nós vamos pagar agora 12% não cumulativo, né? Eles dizem, não, mas como é não cumulativo, você pode se beneficiar de créditos referente às ações anteriores, e com isso você também não vai pagar esses 12%. Só que o setor de serviço não tem crédito. O maior insumo do setor de serviço é a mão de obra. Tem empresas que representam, o custo representa 80%. Uma empresa de telemarketing, por exemplo, é 65% que custa a mão de obra. Como é que ele vai repassar isso para o consumidor, para o seu cliente, e hoje a maioria desses clientes são os banqueiros, como é que ele vai repassar esses recursos, esse aumento de carga tributária brutal? Não vai conseguir. Então, nós temos duas alternativas aí. Ou nós diminuímos a nossa lucratividade, que é já baixa, e não tem condição de diminuir esses custos, ou nós vamos para a informalidade, que é uma forma mais fácil de você diminuir e não pagar esses impostos. Por isso, nos preocupa muito essa posição que foi colocada no governo, sem uma contrapartida com relação à desoneração da folha. Na reunião com o ministro Guedes, ficou claro que ele também acha que vai ter um aumento de carga tributária sobre o setor de serviços, e por isso ele está propondo a desoneração da folha para compensar essa alternativa. Só que não foi enviada a segunda fase, que só foi enviada a primeira da cobrança dos 12%, e a segunda fase da desoneração da folha não foi enviada. E ficamos preocupados com essa posição. Isso é que nós gostaríamos que o governo também, nos próximos dias, levasse ao Congresso também a segunda parte, que é a desoneração da folha de pagamento. Dos presentes, todos, unanimamente, colocaram na mesa essa posição. Quer dizer, não podemos aceitar esse aumento de carga tributária e aceitam uma contribuição sobre alimentação financeira para compensar essa carga tributária. Agora, tudo vai passar pelo Congresso, e lá no Congresso certamente haverá um trabalho duro de unificação das propostas, né? Já se fala dessa unificação já a partir de agora, né, Thales? Como que vocês pretendem trabalhar junto aos parlamentares para que haja uma equalização importante, tendo em vista essa preocupação de todo o setor de serviço? É exatamente isso. Esse estudo nosso é de 20 anos, não é de agora. É uma proposta que viabiliza aumento de possibilidade de emprego, diminuindo a carga tributária sobre a folha. Em vez de pagar imposto sobre a folha, nós gostaríamos de pagar mais salários. E a nossa proposta se baseia no seguinte fato: de retirar todos os encargos sobre folha de pagamento, que seria o INSS, o Salário de Educação, INCRA, e 3 pontos percentuais também do empregado. Hoje o empregado paga de 8% a 11% uma tabelinha sobre o salário dele de INSS. E nós gostaríamos de eliminar 3 pontos percentuais desse trabalhador. E nós eliminarmos todos esses encargos sobre a folha de pagamento.
Por que isso? Porque se você criar uma contribuição à suplementação financeira para substituir esses impostos, isso é muito importante, muita gente fala que nós estamos criando outro imposto. Foi criado o imposto, o próprio governo acabou de criar um novo imposto, chama de, não é PIS/COFINS, mas agora virou IBS, quer dizer, CBS, foi né? criado isso. Uhum. Então, foi criado um novo imposto, mas nós queríamos criar um imposto para substituir um outro imposto, o INSS desapareceria. E com essa, por que isso? Por que também diminuir a carga tributária sobre o assalariado? Porque quando a empresa deposita, por exemplo, R$1.000 na conta do assalariado, no banco, o empregado vai sacar esse dinheiro para pagar suas contas, ele vai pagar, por exemplo, no nosso caso, seria R$8. Só que ele já foi compensado na diminuição da carga tributária dele do INSS de R$30, porque 3% sobre 1.000 são R$30, e com isso ele ganha, inclusive, R$22 a mais no seu salário. Por isso, 50 milhões de trabalhadores hoje não pagariam essa conta da contribuição à suplementação financeira. Isso é muito importante avisar, porque muita gente fala que a CPMF é imposto de pobre. Não é verdade. Nós estamos exatamente fazendo ao contrário, tirando a carga tributária sobre o trabalhador, fazendo com que ele não pague essa conta. Inclusive, tem um ganho a mais disso. E essa é a nossa proposta com relação à desoneração da folha. Não ser simplesmente um benefício para as empresas, mas sim um benefício para toda a economia. E nos estamos baseando sobre o artigo 195 da Constituição, que diz que a Previdência tem que ser financiada por toda a sociedade. Não estamos fazendo nada mais do que a obrigação de cumprir a fase constitucional, que é o artigo 195 da Constituição. Então, na prática, Luíde, dá para dizer que o setor está aceitando essa primeira fase da reforma tributária, que atinge especificamente o setor de vocês, já com um condicionamento de que nas outras fases que o governo ainda vai enviar, vocês vão ter essa garantia da desoneração ampla, e aí, inclusive, é uma desoneração que se espera que seja para todos os setores, e vocês vão apoiar também a criação dessa, que está sendo chamada de CPMF digital, né, esse imposto sobre transações digitais. Para a gente resumir toda essa discussão, seria isso? Exatamente, é baseado nesse aspecto. Agora, eu não espero que não seja aprovada essa primeira fase e a segunda não seja aprovada a primeira fase e a segunda não seja aprovada. Isso nos preocupa um pouco. Se isso não for feito concomitantemente, não vejo possibilidade de que nós possamos apoiar essa proposta do governo. Pois é, não preocupa... Garantias... Desculpa te interromper, mas não preocupa vocês o fato de que, por exemplo, havia um acordo em relação à questão da desoneração lá na MP 936, né? E isso foi vetado depois pelo governo, ou seja, uma palavra não foi cumprida. Que garantias o ministro deu agora para o setor de que dessa vez vai cumprir esses acordos que estão sendo costurados? Na 936, veja bem, é um grupo de setores que se reuniu e está solicitando um ano a mais de desoneração. Nós estamos exigindo que a desoneração tem que ser para todos, porque sendo para todos, a alíquota inclusive diminui e faz com que haja uma competição igualitária em todos os setores. Por que somente 17 setores seriam beneficiados em detrimento dos outros? Quer dizer, quem vai pagar são os outros, esse benefício, e nós não queremos isso. Nada contra os setores que estão pedindo legitimamente, como devem fazer, evidentemente, estão se defendendo, porque haverá um aumento de carga tributária se não for prorrogado por mais um ano. Agora, nesse momento, nós precisamos que o governo e o legislador façam um esforço para fazer com que a economia vá para frente para todos os setores, e não privilegiar alguns em detrimento de outros. Isso nos preocupa, sim. Se isso não for feito de maneira bem organizada e com o compromisso tanto do legislador como do executivo de apoiar essas ideias. Mas agora, são muitas entranhas, né, Luiz? São muitas entranhas aí, né? Um vai puxando o outro, né? O que levanta todas as suspeitas, né? Mas o que não pode é ser interditado essa discussão da CPMF no Congresso. Eu acho que isso
não é um processo democrático. Eu acho que na mesa tem que ser colocado todas as cartas e essas cartas com dados que nós temos, com estudos que nós temos e com soluções que a gente tem. Cada um tem que se defender, claro, sua posição, mas corretamente, não simplesmente interditar a discussão que hoje está sendo um pouco interditada pelo Congresso, especialmente pela Câmara dos Deputados. Isso é que nós não gostaríamos que acontecesse. Eu espero que não aconteça isso. Nos permitam, pelo menos, dialogar e colocar as posições que nós vemos defendendo há 20 anos. Pois é, Luíde, tem uma série de agravantes, né? Primeiro, a recepção que o Congresso teve em relação a essa proposta desse novo imposto, que não tem como, né? Ele já ganhou a fama aí, a roupagem de uma nova CPMF. Estamos em ano de eleição municipal. A gente tem uma boa parte do Congresso Nacional falando abertamente que não há espaço para a criação de novos tributos. Como é que vai ser esse trabalho de vocês de atuar nessa frente junto com o governo de convencimento do Congresso Nacional de que esse imposto, nos moldes que a discussão está sendo colocada, ele vai ser sim necessário? Mas acabamos de mandar um imposto novo. A fusão do PIS e o COFINS é um imposto novo. Inclusive, o imposto que era acumulativo passou para não cumulativo, já é um novo imposto. Se você analisar desse aspecto, esse espaço existe, por que não pode existir um espaço para substituir INSS por um novo imposto? Eu acho que é uma consideração que tem que ser colocada. Não é um novo imposto, é uma substituição tributária. De um tipo de base tributária, nós vamos alargar a nossa base tributária para conseguir os recursos para a Previdência, precisamos de cerca de 200 bilhões para a Previdência, para suprir as necessidades que ela tem hoje, e com o alíquota de 0,8, que é a nossa proposta, isso se alcançará. E com uma maneira muito mais eficiente de arrecadação de impostos, sem sonegação, sem corrupção, sem nada, por simplificação total. Se nós estamos buscando a simplificação, a CPMF é o imposto mais simples para ser arrecadado. Hoje existe no mundo digital uma possibilidade de você somente pagar imposto no momento que você vai fazer o pagamento do teu serviço ou a compra do teu produto. Senão você não tem mais condição hoje de arrecadar esses impostos. Hoje você compra pela internet qualquer coisa, serviço, produtos, etc., você paga pelo seu cartão de crédito, sem nota fiscal, sem nada, e você acaba tendo essa possibilidade. Então, dessa maneira, a CPMF, que pode ser chamada de CPMF, Imposto Digital, do jeito que é, mas é a base, é em cima da movimentação financeira. E a nossa proposta é somente no saque do dinheiro e não na entrada do dinheiro nessas duas fases. A nossa proposta é quando a pessoa vai sacar o dinheiro que tem no banco, ele vai pagar a contribuição. De uma maneira simples, objetiva, sem problema nenhum. E volto a insistir, 50 milhões de CLTistas de trabalho assalariados não pagariam essa conta. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços, Luíde Nesi. Luíde, obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de dar uma possibilidade de esclarecer aquilo que nós pensamos. Muito obrigado. Muito boa noite, obrigada. Agora 6h20.